Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você que está nos acompanhando à distância através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo por essa oportunidade. E você que está nos acompanhando à distância, prepare uma jarra com água ou uma garrafa para que ela seja magnetizada durante a nossa reunião e que vocês possam fazer a ingestão durante toda a semana desta água fluidificada como remédio. Vamos ouvir a página de abertura com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham de casa. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a lição 107, Joio. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e satisfação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falhem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem seu dia e sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade, ou o povo, a se agitarem através de aflições e hectombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras do naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis, e em vista do joio ser atado, aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Graças a Deus.
Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Agradecendo também a espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores que estão sempre aqui na sustentação de todos os nossos trabalhos, conversando assim com o Mestre querido. Jesus amigo, que noite maravilhosa. Apesar dos altos e baixos, aqui nos encontramos, cada um de nós a seu turno, numa esperança grande, numa esperança imensurável, de que problemas sejam dissipados, que luzes venham a surgir no final de um túnel. Mas esse caminho precisa ser percorrido. De que forma, às vezes, nós nos perguntamos? E a forma está aí, no Evangelho que nos é servido, logo no início desta nossa reunião, juntamente com a página de abertura, e que precisamos realmente nos concentrarmos nas notícias que nos trazem, nas reflexões que nos levam a nós fazermos em nós, para nós, por nós, diante de nós e para com a vida, para com o outro. Somos nós, precisando de envidar esforços para nos melhorarmos. Obrigado por tudo, Mestre. Leve, por favor, nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona, e principalmente por seu grande amor e por sua grande misericórdia para com cada um de nós, sejamos o que formos. Ele é Pai, Ele nos ama e nos dá múltiplas oportunidades de sermos melhores. Por favor, toca a fronte da nossa irmã Inês, que oferecerá para nós as reflexões da noite de hoje. Ela vai dividir conosco toda a sua experiência, todo o seu estudo, e é isso mesmo, nos ajudando a olharmos um pouquinho com mais delicadeza para nós mesmos, naquilo que nós precisamos aparar arestas e melhorarmos. Sendo assim, Mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Inês? Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Acho que melhor segurar. Bem, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, no seu capítulo 19, que fala a fé transporta montanhas. Uma série de reflexões que começa com o poder da fé, depois a fé religiosa, condição da fé inabalável, que é o assunto de hoje. Ainda teremos, nas semanas seguintes, parábola da figueira seca e a instrução dos Espíritos, com as reflexões sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé divina e a fé humana. A fé é aquela que nos sustenta, né? Então vamos entender um pouquinho sobre esse item de hoje, que na verdade são dois, itens 6 e 7 do capítulo 19, que trata da fé religiosa e condição da fé inabalável. Então, são os estudos de Kardec nos ajudando a refletir até hoje. Então vamos falar um pouco sobre a questão da fé religiosa. Então, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença de dogmas especiais. Esses dogmas constituem as diferentes religiões e todas elas têm os seus próprios dogmas, né? Elas têm seus artigos de fé, são pregados pelas religiões e cada religião sempre quer ter a posse da verdade, né? Então, por aqui a gente já vê que tem muita coisa para a gente aprender sobre a fé. Então, os dogmas, eles justificam o discurso e a prática religiosa. Por esse motivo, eles não são questionados pelos seus adeptos. Uma vez que você aceita o dogma da sua religião, então você crê nele e assim você os segue. Por que isso é necessário? Porque, na verdade, toda religião traz um código de conduta, geralmente moral.
um caminho a seguir. E aí os adeptos assim o seguem, acreditando que estão corretos em suas escolhas e com isso modificam suas vidas, a fim de que ganhem o benefício do entendimento, do perdão dos seus equívocos, né? E aprendem também com Jesus. Jesus não é uma unanimidade nas religiões, mas nós temos Deus, nós temos Alá, nós temos os mensageiros, nós temos os iniciados, seja lá o nome que vamos dar à divindade que nos rege, todas essas religiões ou seitas, elas trazem sim os seus dogmas, tá certo? Então essas verdades religiosas, elas são consideradas divinas, elas são reveladas e aceitas pelos fiéis e que não podem ser contestadas. Eita, é aí que Kardec então nos leva a refletir. Então essa palavra dogma, ela pode ter esse sentido pejorativo, porque de uma certa forma ela impõe que você não reflita, que você não questione, que você apenas aceite. E muitos de nós já viemos de outros espaços religiosos e outras vertentes, em que chegou um momento em que a gente parou para refletir e viu que aquilo ali não nos satisfazia, não respondia às nossas questões, e aí a gente foi em busca de outro espaço, de outra vertente religiosa, a fim de que desse conta da nossa angústia ou então da nossa dúvida, né? Que respondesse aos nossos questionamentos. E eis-nos aqui. Então a gente vai ter, por exemplo, lá no catolicismo romano, verdades reveladas por Deus que surgem lá das Escrituras e também da autoridade máxima da Igreja Católica. Então essas verdades são discutidas e proclamadas nos seus concílios e trazidos pelos papas para serem colocadas, né, à população, como por exemplo a criação do mundo a partir do nada. Então essa é uma questão que a gente pensa, será que o mundo foi criado a partir do nada? Ou o mundo teve um começo num tempo específico? Como é que é isso? Então, já no campo filosófico, o dogma é uma crença, é algo imposto, que não admite contestação. Olha só como se aproxima uma coisa da outra. Como eu não posso... como é que eu posso crer algo que eu não compreendo, que eu não contesto, que eu não examino? E é sobre isso que Kardec lembra a gente que é preciso fazer. Exatamente esse é o ponto da doutrina, a doutrina espírita, isso é, os ensinos trazidos através dos espíritos. Ele justamente vai dizer que nós podemos provar, experienciar, vivenciar, dialogar com aqueles que já não estão mais aqui, mas que passaram por aqui, vivenciaram as mesmas experiências, aprenderam, nos ensinam e muitas vezes precisam ainda da nossa ajuda. Então, se assim a gente consegue provar, a crença fica mais robusta, né, sobre isso. Então, sobre o aspecto do dogma, a fé pode ser cega ou raciocinada. Então, a fé cega é aquela que tudo aceita, tudo que lhe é apresentado está bom, eu balanço a cabeça e vou seguindo, sem exame nem verificação. Então, não se sabe muitas vezes o que fazer, nem como responder a uma pergunta, porque se decorou exatamente aquilo que se ouviu dizer. Não fez nenhuma experiência, não tem nenhuma prática. São pessoas que falam de um texto literal e muitas vezes, quando há um questionamento, essas são as palavras divinas. E essas palavras não são discutidas. Nós recebemos e seguimos. Então, quantos de nós, muitas vezes, já entramos numa situação dessa e que, num diálogo, o irmão não consegue entender, do nosso ponto de vista, o ser imortal, a comunicação dos espíritos, né? O Deus único, porque a gente pensa que todo mundo acredita num Deus único, é monoteísta? Não, nem todos. E a gente precisa, então, entender a diversidade, né, de espíritos, de evolução, de compreensão. Mas, como a página disse hoje, somos criados todos juntos. O Criador assim fez para que um auxiliasse o outro e cada um tem o seu tempo de florescer. Isso é verdade, né? Então essa fé que é cega, ela muitas vezes é imposta. Então ela impede, principalmente o exercício do raciocínio,
e do livre-arbítrio do ser humano. Coisa que Deus nos deu, a fim de que possamos chegar mais rápido nessa linha do progresso, né? Porque discernindo entre o bem e o mal, nós temos condições de avançar mais rapidamente. A fé cega também produz algo muito ruim para a nossa caminhada, que é o fanatismo. Quando você defende um ponto de vista sem compreender em sua profundidade e sem refletir, sem estudá-lo de fato, negando tudo que possa ser diferente disso, você produz exatamente um fanatismo que muitas vezes leva à violência, à segregação, ao contrário do que Jesus nos ensinou, que é a fraternidade, o amor ao próximo. Então, quando não se admite provas, o espírito acaba ficando muito incomodado, mas muitas vezes não tem coragem de voltar atrás ou de desejar aprender alguma coisa. Porque esse incômodo dá nascimento a muitas dúvidas, né? Mas vou tirar dúvida com quem? Se o meu irmão de religião lhe dizer assim porque é a palavra do Senhor. É assim, nós temos que viver assim. Assim que Deus quis. Mas por que Deus quis? O que eu aprendo com isso? Existe uma maneira de eu entender melhor a vontade divina? E onde é que fica o espaço para essa reflexão? Muitas vezes não há. Então, a alternativa do indivíduo é continuar abaixando a cabeça e seguindo sem compreender que fé que ele propaga. E os Espíritos vão dizer que ensinar alguém de um ponto de vista, de crença, que não é discutível, é estar impotente para demonstrar a razão. De fato, se tem uma coisa que Kardec, como pesquisador, estudioso, professor, nos estimula, é o uso da razão. Então, se você pegar as obras do Pentateuco, o tempo todo ele vai chamar a atenção para a nossa reflexão, para ver se faz sentido. Repetir novamente, ouvir outras pessoas, reproduzir aquele feito, analisar as consequências, ler, reler, até que ele possa chegar a uma conclusão. Então, essa fé que é desenvolvida pela certeza que o experimento trouxe, é a fé que propõe o Espiritismo. Essa fé nós temos de trabalhar, desenvolver. É individual, é intransferível. Nós podemos estimular, nós podemos apoiar, mas o próprio indivíduo tem um caminho a percorrer. E aí nós chegamos então na fé raciocinada, que se baseia na verdade, pois ela pode ser examinada a qualquer tempo e lugar, e também experimentada. E o produto da fé raciocinada é o progresso. Porque uma vez compreendendo do que se trata a nossa fé, nós vamos segui-la porque nós temos a certeza em nós que fizemos uma escolha coerente com os ensinamentos de Jesus, que um comportamento pautado nas leis divinas, como os Espíritos nos avisaram, e sempre Deus nos enviou mensageiros para garantir que nós pudéssemos aprender mais rapidamente, essa é a fé que precisamos desenvolver. Uma vez seguindo a lei, nós com certeza avançaremos mais rapidamente na senda do progresso. Então, a fé, como eu disse, não se prescreve, a fé não pode ser imposta, porque é algo que você escolhe, algo que você compreende, algo que você exercita. Vemos à nossa volta toda a maravilha divina, mas a gente precisa trabalhar a aceitação, precisa trabalhar a crença no futuro, precisamos da esperança. Então, um móvel seguro para trabalhar a esperança que Jesus nos ensinou é a prática da fé. E pode ser despertada por ensinamentos e também por práticas. Seja elas quais forem, nós precisamos vivenciá-las, né? Então, a fé nós podemos adquirir, em algum momento, todos nós a teremos muito convincentemente. Você vê que em relação aos discípulos, e Jesus estava do lado, fazendo essa experiência, e os ensinando, os apoiando, os conduzindo, alguns titubeavam na fé. Vocês já repararam isso? Somos nós. Temos fé vacilante, temos fé de ocasião, né? Temos só um pouquinho de fé,
temos fé aqui, mas não temos ali. E precisamos analisar a nós mesmos, avaliar o que estamos fazendo, como estamos utilizando a nossa fé e se ela está ferindo algum ensinamento cristão. Sim, porque podemos até pensar que a pessoa não tem fé porque foi falta de incentivo ou porque a maneira como explicaram para ela foi equivocada, mas na verdade o desenvolvimento da fé depende só e unicamente de cada um de nós. É algo a ser desenvolvido de dentro para fora. E eu vou explicar por quê, né? Então não é necessário procurar a fé em coisas, lugares ou pessoas. Nós temos uma fé que é humana, quando a gente acredita também na nossa potencialidade, como centelha divina, sabemos que temos essa condição, porque Jesus nos disse várias vezes, né? Vós sois o sal da terra, vós sois o mundo, eu venci o mundo e vós também podem. Então ele nos capacitou. Se temos essa fé humana, temos uma fé divina, porque quem nos criou foi o Pai. E ele nos criou como semelhantes em sua centelha divina. Então, em algum momento, essa centelha florescerá. Mas o trabalho de elevação vem com as obras do dia a dia. Vem com as obras, os feitos, as palavras, os pensamentos. Hoje falamos muito sobre esse compromisso que temos em comunidade. Que pensamentos trazemos, que vibrações deixamos no ambiente, como essas vibrações modificam nossa trajetória de desequilibrar ou me elevar. Quando discutimos sobre os ensinamentos de Jesus, ele nos faz essa reflexão, né, de olhar para nós mesmos, para a nossa caminhada, para as nossas obras, a fim de que possamos avançar. Então, é necessário que a gente procure o exercício da fé, que a gente busque a fé com sinceridade, refletindo, respondendo às questões que mais nos incomodam. Esse íntimo precisa ficar tranquilo. Todos nós que estamos aqui é porque nós temos essa fé em comum. A orientação é que a gente não deixe de procurar o atendimento médico. Sim, precisamos ter a fé humana no outro, que estudou, que se dedicou e que também está sendo apoiado pela espiritualidade, independente de acreditar ou não, no trabalho que ele vem desenvolver, na missão que é auxiliar nas doenças do corpo, mas sabemos que, sobretudo, são doenças do espírito. Então, quando a gente reflete sobre a fé, a nossa visão aumenta. Então, se a gente resolve essas questões que trazemos do ser imortal, nós vamos crer com mais convicção, pois a nossa fé está sempre atrelada à razão. Ela, entretanto, se fará e não fica concluída nessa existência. Ela vai ficar concluída na próxima existência. Porque muitas vezes nós recebemos uma orientação religiosa, ao longo da vida a gente faz uma outra experiência religiosa e mais para meado ou final da vida a gente escolhe uma terceira ou quarta vertente religiosa. Isso se é o exercício que fazemos para buscar respostas às nossas questões. Não é que está errado, é uma questão de amadurecimento, ponto de vista, é individual, nós não precisamos questionar ninguém, não somos detentores da verdade, mas as verdades que estão sendo ditas naquele espaço completa cada um, então ótimo, porque chegará um dia que todos nós vamos num único caminho, que é o caminho da fraternidade, que é o caminho do amor, né? É só isso que importa. Todas as outras coisas são passageiras, teremos muitas oportunidades de aprendizado. Então, falamos das verdades espirituais básicas, nós aqui. Então, não temos para falar de nenhuma crença em particular, porque o Espiritismo em si, ele é acolhedor. Nós falamos ou reproduzimos os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, e eles são generosos. Porque eles entendem que cada um está num tempo, que cada um tem um aprendizado, que todo aprendizado é válido para o espírito imortal.
A lição de abertura fala um pouco sobre isso, né? Então, estamos rodeados de prova, precisamos nos orientarmos e avaliarmos a nós mesmos, né? Para a gente ver em que momento a gente está, como está sedimentada a nossa fé, em cima de que base. Então, temos assim impedimentos nos dias atuais para o desenvolvimento da nossa fé. O primeiro é o descaso das coisas espirituais, quando a gente só avalia do ponto de vista da matéria, que tudo é muito importante. Então, podemos dizer que o materialismo impera, ofusca a nossa visão espiritual, né? Corrompe as massas humanas, desencadeia sempre muita competição pelo poder, pela posse do ouro, né? Passageira, porque estamos aqui de passagem e de fato nem um pouco daqui levamos. O que levamos é a bagagem espiritual. Por isso, a importância da fé como uma virtude primeira, né? Para nos auxiliar. Fé, caridade, amor e as outras virtudes de Jesus nos auxiliam nessa caminhada. Temos também um temor, um medo, né, de sermos forçados a mudar de hábito. Quando a gente está numa fé ou tem uma crença e nos é apontado algo que reflete muito o nosso comportamento e impacta, nós temos muito receio de mudar. Não queremos sair daquele lugar. Tem que admitir que está errado, tem que admitir que eu preciso mudar meu rumo por conta de uma fé, assumir uma fé, ter coragem de seguir aqueles ensinamentos, de poder dizer, eu sou cristão. Então tem pensamentos que não cabem ao cristão. É exercício da fé. O cristão não pode ficar em cima do muro, o cristão não pode ser omisso. O cristão não pode dizer, eu deixo para lá, ou então eu represento Pilatos até hoje. Nós temos também um orgulho como negação no reconhecimento da existência de uma força superior chamada Deus. Então, a fé raciocinada, ela faz com que nós avaliemos a nós mesmos. E a gente acredite com conhecimento de causa. Em algumas pessoas, a fé parece muito inata. Então, você conversa, você fala das coisas espirituais e a pessoa se risa. Então, os espíritos dizem que isso é sinal evidente de anterior progresso. Isso é, em uma outra oportunidade, elas creram, compreenderam, praticaram e elas trazem ao renascer essa intuição de que já consta em si esse elemento fé. Então elas estão elas estão educadas em relação à fé. Já outros não se deixam tocar pela fé, são desconfiados, isso não existe, são chamados incrédulos, que o livro dos Médiuns vai falar de um monte deles, e hoje mesmo a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre a incredulidade. Mesmo vendo, mesmo sabendo, mesmo experienciando alguma coisa dos dons espirituais ou das verdades espirituais, a pessoa diz, eu não acredito. E a gente também vai ter uma figura que dizia também isso lá nos discípulos. Só acredito vendo. Vendo não, tocando. É isso? Então nós viemos caminhando de lá para cá nesse aprendizado. Então a fé, meus irmãos, necessita de uma base. E a base é sempre a nossa inteligência que nos faz refletir naquilo que devemos crer. Precisamos não só crer, precisamos confiar, precisamos ter uma relação de interdependência da fé, que é aquilo que nos aproxima de Deus, nos traz esperança do futuro espiritual, do reino que Jesus nos prometeu e, sobretudo, obedecer à lei. Obedecer à lei é ter fé, que Deus constituiu uma lei que, por ela caminhando, nós vamos chegar mais rápido ao progresso. E para crer, né, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender, fazer sentido, completar um raciocínio lógico. Então, nós que vivemos numa área científica, não temos mais espaço em nós para uma fé cega, sem raciocínio. Nem criança aceita aquela história, é porque Deus quis assim, assim tem que ser. É pouco isso, não? Já desenvolvemos tanto a nossa inteligência
nós precisamos fazer esse trabalho. Então, o Espiritismo vem trazer essa esperança de um futuro melhor, restaurando o cristianismo, que são os ensinamentos de Jesus para a nossa vida, e baseado também em fatos que todo dia aqui nós comprovamos em nossos trabalhos, em nossa mesa mediúnica, e no próprio ser, as manifestações dos Espíritos que vêm ter conosco. Então nós cremos sim na existência de Deus, nós cremos que Jesus é um Espírito puro que veio aqui nos ensinar como bem viver, né? Nós cremos sim na imortalidade da alma, isso é muito importante e resolve muitas das nossas questões e dúvidas. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de pensamentos, de palavras e atos, de uso do livre-arbítrio, lembrando sempre da lei de causa e efeito. Nós temos a possibilidade do diálogo fraterno com os nossos amigos espirituais e irmãos de caminhada. Nós temos também a pluralidade das existências, que é muito importante a gente lembrar que essa oportunidade é para todos, e também dos mundos habitados. O nosso, em transformação, depende da nossa fé, da nossa postura, caridade, amor e fraternidade para assim avançar. Então, a criatura que crê, tendo certeza, ela compreendeu, e daí vem a sua convicção. E a frase, vou fechar com a frase de Kardec, que diz que a fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Eu vou deixar aqui para vocês duas referências para ler sobre a fé e a fé religiosa, nos livros da Joana, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, e também Triunfo Pessoal. Leiam sobre a fé. Artigo importante nos nossos dias para a nossa evolução. Que Jesus ilumine os nossos corações e a nossa caminhada. Te agradeço, minha irmã. Então vamos todos nós, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos ao alto, conversando com Jesus. Mestre amigo, o primeiro momento de nossa reunião desta noite já vai terminando. E mais uma vez os nossos agradecimentos chegam a Ti, ao nosso Pai, por tudo que está sendo nos oferecido nesta noite. Começamos as reflexões com a página de abertura, depois com o estudo agora oferecido do Evangelho, mais um momento de revisarmos a nossa existência, a nossa conduta, os nossos pensamentos, que tudo isso venha pulular em nossas mentes até a nossa casa, na nossa semana, no nosso ambiente de trabalho, no intercâmbio com as pessoas da rua, da vizinhança, da família. Somos nós, grandes necessitados de melhor. E por tudo que estamos recebendo, é esse agradecimento, que não tem nem tamanho para ser mensurado, mas que se faz necessário para que mudamos os rumos de nossa caminhada. Muito, porque uma oportunidade como esta, de estarmos aqui, nesta casa, neste recinto, nesta reunião, é uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade da qual nós nos lembraremos para toda a eternidade. Porque continuaremos, e com certeza, com força de vontade, com garra, nós venceremos. Obrigado por tudo, mestre amigo. Esteja juntamente ali com os nossos irmãos passistas, que logo estarão lá nos seus postos de trabalho. Continue com eles, mestre amigo, dando todo aquele apoio, todo aquele amparo que você sempre dá. E continue conosco, mestre amigo. Esteja sempre no meio de nós. E, na verdade, nós sabemos que você sempre está. Nós é que continuamos naquele grande esforço de estarmos vibrando na tua faixa. Porque o trabalho é nosso. As ferramentas já estão aí, estão sendo mostradas para nós. Nós precisamos pegar essa enxada e começarmos a arar esse solo. Sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento de nossa reunião. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.